A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, ouvinte da palavra. Aqui quem vos fala é o presbítero Juliano. Estou feliz por mais uma vez estar aqui para estar gravando esse vídeo para o meu canal. Para você que não me conhece, eu sou da Assembleia de Deus Madureira. Eu quero trazer uma mensagem para você esta noite sobre as verdades bíblicas, para a gente estar aprendendo mais sobre a palavra. Você que entrar no meu canal, ative o sininho, se inscreva no meu canal para você estar recebendo, quando eu postar vídeos, você possa estar recebendo as notificações. Amém? Eu espero que essa mensagem seja muito proveitosa para a tua vida como foi para mim. Eu espero que você aprenda da palavra juntamente comigo, porque nós não sabemos nada, meu irmão. Deus sabe de todas as coisas. A gente tem que estar no crescente aprendizado. A palavra de Deus fala: sigamos e prossigamos em conhecer a Cristo, a Deus. Então, que essa palavra possa edificar a tua vida esta noite. Meus irmãos, hoje eu quero trazer um tema para uma mensagem que eu vou estar te ministrando essa noite. O tema é o seguinte: seja liberto pela palavra. A palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, eu quero abordar algumas... como que eu posso dizer? Eu quero estar abordando aqui algumas verdades que são muito ditas ou algumas coisas que são pronunciadas, algumas dúvidas dentro da palavra. Eu quero estar trazendo para você dentro da palavra, tirando algumas dúvidas minha, sua e de todos aqueles que entrarem nesse vídeo, no meu canal, e eu espero que seja edificante para a tua vida, como está sendo para mim. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui. O que a palavra diz sobre quem conhece a palavra, faz a obra de Deus e volta atrás? A palavra de Deus, aqui em Lucas, vou estar abrindo a minha Bíblia, e espero que você abra a sua também, para a gente estar aprendendo junto. A palavra de Deus aqui em Lucas, deixa eu estar achando aqui para mim e para você. Mas se você tiver a tua Bíblia em casa, abra. Vamos estar estudando um pouquinho da palavra. A palavra de Deus, aqui em Lucas, o Evangelho escrito segundo Lucas, capítulo 9, do versículo 59 ao 62. Diz assim: ele disse ao outro: segue-me. Mas este respondeu: Senhor, permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: deixa aos mortos a tarefa de sepultar os seus mortos, mas vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 60. Jesus, porém, lhes disse... vamos aqui para o 61. Disse também ao outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Outro disse para ele isso. Jesus estava falando para ele: segue-me, né? E um disse no versículo 60 que ele queria primeiro sepultar os mortos. Aí Jesus falou assim: deixa os mortos sepultar os mortos. Vai e anuncia o meu evangelho. Aqui no 61, disse outro também para Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha para você ver. E no versículo 62, Jesus lhe respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, todos nós que aceitamos Jesus e fazemos a obra dele, porque o que é fazer a obra de Cristo? É anunciar o evangelho. O que é o evangelho? Boa nova. Que nós estávamos caminhando para a morte eterna
porque nós seríamos julgados, nós ia sermos julgados, né, pelos nossos pecados diante do tribunal de Cristo. Mas só que quando Jesus vem, ele faz uma ponte entre nós e Deus. Através do seu sacrifício, nós podemos hoje herdar a salvação. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que forem batizados, aqueles que realmente aceitar Jesus e andar nos seus mandamentos, nos seus caminhos, recebendo como adoção o Espírito Santo, nós somos transformados de criatura para filhos de Deus. E filhos, meus irmãos, ele tem que herdar herança. E a herança que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou, é a vida eterna. Jesus disse, estou indo para o Pai e vou preparar lugar. Para onde eu estiver, vocês estarão comigo. Então foi Jesus que disse, porque ele venceu a morte, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus venceu o pecado. E todos nós que somos filhos de Deus, não andamos mais no pecado, mas nós andamos em espírito, em novidade de vida. Então, quando nós aceitamos Cristo, nós fazemos parte da herança de Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que trabalhar na obra. E a palavra de Deus aqui, no versículo 62 do capítulo 9, fala: Jesus respondeu, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando ele fala olhar para trás, é voltar para trás. Nós, meus irmãos, que começamos conhecer Cristo, aceitamos Ele em nosso coração, o confessamos, recebemos o Espírito Santo, nos batizamos e andamos realmente como filhos de Deus, nós não podemos voltar para trás. Nós não podemos nunca voltar para trás. Então, eu quero dizer para você que é errado a pessoa que aceita Cristo, conhece Cristo, começa a viver Cristo e de repente o abandona e volta para trás. Ele fala aqui, que uma pessoa dessa não é apto para herdar o reino de Deus. Aqui nós estamos falando de pessoas que conheceram Cristo, pessoas que começaram a caminhada, pessoas que conhecem a verdade, se arrependeram dos seus pecados, mudaram de vida, começaram a trabalhar na casa de Deus ou fazendo a obra tanto dentro da casa de Deus quanto fora, porque o evangelho ele tem que ser pregado tanto dentro quanto fora da igreja. Mas aí de repente a pessoa volta para trás, para de pregar, para de congregar, não aceita mais Cristo, quer andar pior do que fazia antes, vivendo toda a prática errônea, a prática do pecado. Então Deus fala que essa pessoa não é apta a herdar o reino de Deus. Amém? Mas aí vem uma segunda pergunta. O que a Bíblia diz sobre quem faz a obra na prática do pecado? Meus irmãos, a primeira pergunta é o que acontece com a pessoa que conhece a palavra de Deus, faz a obra e volta para trás? Eu já te disse, é errado. A pessoa não vai ser apta a herdar o reino de Deus. Por quê? Porque ele começou a caminhada, ele começou a fazer a obra de Deus, ele conheceu a verdade o libertou, e de repente ele volta para trás. Ele para, ele faz como se aquilo que ele vivia não era verdadeiro. E Jesus, a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Então é errado começarmos e não terminarmos. Mas eu te digo também que fazer a obra, tem gente que fala, mas eu faço a obra. E é bom que você faça a obra. As pessoas falam, mas eu sou uma pessoa atuante, eu faço mesmo a obra. Amém. Mas meu irmão, eu quero dizer para você, eu não estou falando que não é para fazer a obra, é para fazer a obra. Mas eu te falei que a pessoa que começa e não termina, é errado. Mas eu também vou te falar que a pessoa que continua fazendo, mas não está fazendo corretamente, Deus também reprova. Aqui,
Vamos ver lá em 1 Samuel 2:12. Vamos ver. 1 Samuel 2:12. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Venha comigo. Vamos estudar a Bíblia junto? 1 Samuel 2:12. Vamos lá. Vamos estar abrindo. 1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli, porém, eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor. O costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, enquanto a carne cozinhava, e com o garfo de 3 dentes na mão, dava com ele na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. Tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam com todos os de Israel que iam a Siló. Versículo 15. Também antes de queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. Versículo 16. Se o homem lhe respondia: queime primeiro a gordura, e dizia: não me darás agora, senão a tomarei à força. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Aqui, meus irmãos, quem conhece essa palavra de 1 Samuel, aqui está falando sobre os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os 2 filhos que iam suceder ao pai, porque o pai era sacerdote na época. Mas só que eles estavam fazendo coisas erradas diante dos mandamentos que Deus deu através de sacrifício. Primeiro era sacrificado as coisas para Deus. E depois, o que sobrasse, ficava com o sacerdote, que era Eli e sua casa. Mas o que acontecia? Eles estavam pegando a melhor parte antes de estar oferecendo. Aqui, pelo que falo, a Bíblia diz que Deus falava para não ficar comendo carne com sangue. Eles estavam comendo. Eles estavam fazendo tudo que era errado diante das ordens sacerdotais que Deus tinha implementado para os sacerdotes da tribo de Levi. Então, o que acontece? Deus não estava satisfeito com eles. Eles estavam, como sacerdotes, filhos de Eli, fazendo a obra, mas a obra errônea. Eles estavam na prática do pecado. Eles estavam na prática, como eu posso dizer, da rebeldia. Estavam deturpando os mandamentos que Deus tinha dado para eles, através de seus pais, de seus antecessores. Então, olha para você ver. Aí, fala aqui, no versículo, vamos lá, 2:23, no mesmo capítulo, no 23, versículo 23, diz assim, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo vossos malefícios. Aí 22, era porém Eli já muito idoso e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todos Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos juntavam à porta da tenda da congregação. Olha para você ver, eles até se deitavam com as mulheres na porta da tenda da congregação, não respeitando a casa do Senhor, não respeitando ali aonde estava a presença do Senhor. A arca da aliança estava ali na tenda, porque antigamente, ainda nesse tempo, não havia ainda o templo que foi construído depois por Salomão, mas aqui estava em tenda, a arca estava em tenda, e ali havia o sacrifício. E Eli era o sacerdote pai, era o mestre, era o sacerdote oficial da época. Mas o que acontece? Eli amou mais os filhos do que a Deus. Eli cometeu um pecado gravíssimo. Além de amar os filhos mais que Deus, que estava praticando as coisas erradas, e ele não os alertava, não os punia, nem os tirou da frente do sacerdote, ele ainda fazia olho, como que eu posso dizer? Ele fazia, meus irmãos, vista grossa. Ele fingia que não estava vendo. Aí, olha para você ver.
Aí a palavra de Deus fala aqui, ó, que Deus fala para ele aqui, ó, no capítulo 2, versículo 27. Veio o homem de Deus Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel como sacerdotes, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer a éfode perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coisas contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honra os teus filhos mais do que a mim, para vos engordares dos principal de todas as ofertas do teu povo de Israel? Olha para você ver. Deus cobrando ele, por que você está amando mais seus filhos do que a mim? Por que você não está me obedecendo? Por que você está fazendo vista grossa? Aí Deus fala depois aqui mais para frente, se você continuar lendo, Deus fala que iria extinguir toda a família de Eli e sua descendência, sua geração toda. Ele ia tirar, não ia ser mais sacerdote. E ele falou que ia matar Eli e seus 2 filhos. Por quê? Por causa do pecado da desobediência. Por causa do pecado da desobediência dos filhos. Porque a palavra de Deus fala que eles eram filhos de Belial. Eles não eram filhos de Deus. Eles não queriam nada com Deus. Então eles não eram nem para eles estar ali fazendo o ofício de sacerdote. Mas Eli permitiu. Ele permitiu eles vergonharem a Deus. Ele permitiu que muitas pessoas se desanimassem das coisas de Deus por causa dos 2. Ele amou mais os filhos do que a Deus. E eu não estou falando que ele não tinha que amar os filhos, sim, mas o amor dos filhos não pode ultrapassar a lei, os mandamentos de Deus. Os filhos estavam errados, eles tinham que ser cobrados, eles tinham que ser punidos, eles tinham que ser retirados, eles tinham que mostrar para eles que estava errado. Mas ele não fez isso. E por isso, Deus, quando você lê 1 Samuel do 2 em diante, você vai ver que quando eles levam a Arca da Aliança para lutar contra o povo dos filisteus, Deus permite eles serem mortos no campo de batalha. E Eli, quando sabe disso tudo e ouve que a Arca da Aliança foi tirada do povo de Israel, ele cai para trás e quebra o pescoço. E aí se cumpre toda a justiça de Deus na vida de Eli, de Ofni e Finéias. Então o que nós estamos falando de fazer a obra errada, fazer a obra de qualquer jeito, fazer a obra na prática do pecado. Deus não permite isso, porque a palavra de Deus fala que é mais dado, é mais cobrado. Então nós vimos que foi o pecado de omissão. Eli praticou o pecado de omissão. Via, mas fingia que não via. Foi alertado, mas não tomou providência. E ele estava também no pecado de amor aos filhos mais do que a Deus. Jesus diz: aquele que não me amar mais que pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, qualquer um, se não amar Jesus acima de todas as coisas, nós não somos dignos dele. Então aqui foi um dos pecados. E também tem o pecado em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12, que é o pecado de Davi. 2 Samuel, capítulo 11 e 12, que é o pecado de adultério de Davi, que é o pecado de matar um homem, Urias, e o pecado, meu irmão, trouxe a morte de uma criança, que era o filho de Davi com Batseba. Quando você lê aqui em 2 Samuel, capítulo 11, você vai ver o plano terrível que Davi fez para se deitar com a mulher que era casada, a mulher de Urias, chamada Batseba. Ele a viu e se interessou por ela e trouxe ela e se deitou com ela. Mas o que aconteceu? Ela se engravidou. Ela se engravidou e ele trouxe Urias, que estava junto com o exército de Davi. Ele trouxe ele da batalha para que ele pudesse deitar com a mulher, para que o pecado dele ficasse encoberto, mas Urias não quis deitar. Então ele voltou para o campo de batalha mandado por Davi
e mandou colocá-lo à frente da batalha e retirar o exército para que ele fosse morto. E ele, achando que estava tudo tranquilo, que ele tinha tirado, ninguém ia saber daquele pecado horrível dele, que ele tinha acabado de mandar matar Urias, e ele tinha se deitado com a mulher de Urias, Batseba. Ele achou que ficaria tudo coberto, fazendo a obra errada. Qual que era a obra de Davi? Ser rei de Israel. Fazer que o povo de Israel andasse conforme a lei de Deus. Mas o que acontece? Quando ele pratica esse pecado, e ele tentou ocultar o seu pecado, nós vemos aqui, no capítulo 12 de 2 Samuel, Deus usando o profeta Natan para estar revelando o pecado dele. E vem a sentença de morte pela boca de Davi, porque Davi fala que a pessoa que fez horrendas coisas, é lógico que Natan falou para ele em parábolas, mas ele decretou, falou que uma pessoa que fez isso, roubar a mulher de um homem e ainda mandar matá-lo, e merecia a morte. E Natan deixou bem claro, esse homem é você, Davi. Mas só que Davi, o que ele faz? Ele se arrepende realmente do seu pecado. Ele se arrepende, ele se prostra, ele fala, Senhor, tira de mim tudo, mas não tira de mim a alegria da tua salvação. E Deus o perdoa, mas o filho dele do pecado morre. Então, meus irmãos, fazendo a obra erradamente. Se nós temos que fazer a obra, sim. Nós não podemos voltar para trás, sim. Mas nós também não podemos fazer a obra errada, de qualquer jeito, na prática do pecado. Deus condena quem larga a obra e volta às origens, mas Deus também condena quem faz, mas faz mal feito. Amém? E vamos trazer aqui do Novo Testamento, Atos 5, sobre Ananias e Safira. Vamos lá, vamos abrir lá. Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira. Aleluias. Vamos lá. Outro pecado, fazendo a obra de qualquer jeito. Olha, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Com um acordo com sua mulher, reteve parte do valor. Depois ele levou a outra parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do valor da herdade? Antes de vendê-la, ela não era sua, ela não te pertencia? E depois que vendeu, o dinheiro não estava em teu poder, não era seu? Por que formaste esse desígnio ao teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Para vocês verem, quando a igreja começou a crescer aqui, no livro de Atos Apóstolos, nós começamos a ver que Deus começou a trabalhar, depois da descida do Espírito Santo, na vida dos apóstolos. E teve um homem, aqui Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36, então José, cognado pelos apóstolos como Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, ele é natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o valor dela e apresentou aos pés dos apóstolos. Olha para você ver, ele vendeu algo dele e depositou tudo aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, Ananias e Safira, eles queriam também ter honra sobre isso. Eles viram o que Barnabé tinha feito, aí o que eles fizeram? Vamos fazer também. Só que em vez deles fazer o correto, como Barnabé fez, porque ele vendeu tudo e depositou aos pés dos apóstolos. Mas o que eles fazem? Eles vendem a propriedade deles também e depositam aos pés dos apóstolos, falando que estavam entregando tudo. Se eles tivessem falado, não, apóstolo, nós estamos entregando só essa quantia, a outra quantia está conosco, não ia acontecer nada, mas o que eles fizeram? A obra errada, a obra de qualquer jeito, a obra na prática do pecado, porque é pecado, mentir é pecado. E eles mentiram para os apóstolos, mas eles disseram,
Se tivesse mentido para nós, tudo bem, mas vocês mentiram para o Espírito Santo. Porque a igreja é de Cristo, irmão. Quando nós andamos erradamente fazendo a obra, nós achamos que estamos sendo aprovados por Deus. Mas aqui o Espírito Santo ele não aceita. Se nós fizermos a obra na prática do pecado, na mentira, na arrogância, na ignorância, ou para aparecer e não aparecer Cristo, nós vamos sofrer punições severas. Porque nós não vamos estar fazendo contra pessoas, nós vamos estar fazendo contra o Espírito Santo de Deus. Então, é pecado quem não faz a obra, começa a andar e para. É pecado, é errado. Deus fala que não vai herdar o reino de Deus. É muito difícil. Mas também quem está fazendo a obra de qualquer jeito, também é pecado. Então como que eu tenho que fazer, presbítero Juliano? Você tem que não olhar para trás, fazer e fazer em corpo, alma e espírito. Em verdade, em santidade, em justiça. Nossa, não, de Deus. Amém? Aí eu quero abordar o último assunto aqui. O que a Bíblia diz sobre quem não aceitou Jesus e não se converteu dos seus maus caminhos? Tem pessoas que falam assim, tudo bem, mas eu não aceitei Jesus, por isso que eu não aceito Jesus. Por isso que eu não quero andar com Jesus, porque se eu andar, eu tenho que andar certo, eu não quero. Eles acham que falando isso, não vão ser cobrados. Mas a Bíblia ela nos deixa bem clara, aqui em João 3,36, vamos abrir aqui. João 3, o Evangelho segundo escreveu João 3,36, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas o que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que significa isso? Quando nós não aceitamos Cristo, o teu sacrifício vívico, porque, irmão, por mais, eu canso de dizer, por mais que a graça é um favor imerecido, dado de Deus, através de Jesus, para nós, não foi totalmente de graça. Alguém sofreu a punição no meu e no teu lugar. Quem que tinha que ser morto, açoitado, porque o pagamento do pecado é a morte? Quem pecou fomos nós. Então, se nós andamos na prática do pecado, nós estávamos andando na prática do pecado, vivendo as coisas erradas, nós já estávamos condenados. Jesus, na verdade, ele veio nos dar um escape da condenação que está por vir. Porque aquele que não aceitar Cristo, aquele que não se arrepender dos seus pecados, porque a palavra de Deus diz, aquele que confessa os seus pecados, deixa, alcançará misericórdia. O que é misericórdia? Graça, favor imerecido de Deus para nós. Se nós não fazermos isso, nós continuamos caminhando para a punição eterna. O Deus de amor, ele é um Deus de justiça. Ele tem que punir o pecado. E ele puniu o pecado daqueles que creem em Jesus. Mas quem não crê em Jesus e não quiser Jesus, Deus vai puni-lo ainda. E aí eu te falo, então não adianta, eu não conheci Jesus, eu não quero, eu não quero isso, então eu sou menos culpado. Não, a palavra de Deus fala que você já está condenado. Então vamos ver outro versículo. Mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: quem crê nele não é condenado. Ou seja, quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Meus irmãos, aqui está complementando o que eu te disse. Você pode falar, eu não quero o evangelho, eu não quero viver essas coisas, eu não quero porque senão tem que andar certo, Deus não vai me punir, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço maldade com ninguém, eu sou assim, assim, assim. Mas deixa eu te falar para você, a Bíblia diz que a nossa justiça, a nossa bondade
ela não serve de exemplo. Porque a nossa justiça, a nossa bondade, ela chega diante de Deus como trapo de imundícia. Nós não somos perfeitos. Por isso que nós precisamos de alguém nos salvar. De quem? Da ira que está por vir. Nos salvar de nós mesmos. Porque quem vai nos colocar no céu e no inferno, irmão, é nós. É quem não aceita o evangelho, é quem não aceita Jesus, é quem não se arrepende dos seus pecados, é quem não abandona este mundo. E abandonar como? Parar de viver nele? Não viver nele, mas em acordo com as escrituras. Então, eu quero te dizer, João 3, versículo 18. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Aí olha aqui, ó, o versículo 19. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. As nossas obras sem Cristo são más. Versículo 20. Porque todo que pratica o mal aborrece a luz. Quem que é a luz? É Deus, é Jesus. E não vem para a luz para que suas obras não sejam manifestas. Quando nós chegamos a Jesus, nós vemos o tão mal que nós somos, o tão pecadores que nós somos, o quanto nós precisamos da misericórdia, da graça e do perdão de Deus, para que a luz se manifeste. Então as pessoas não vão, por quê? Porque eles gostam de praticar suas obras más. Aí no versículo 21 fala assim, ó, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são realizadas em Deus. Meus irmãos, eu espero que você tenha aprendido muito com esta mensagem de hoje. E eu quero dizer para você, se você se enquadrou em alguma dessas perguntas que eu fiz bíblicas e trouxe as respostas para elas esclarecidas dentro da palavra, eu quero dizer para você, ainda há tempo de você mudar. Ainda há tempo de nós mudarmos. Eu estou me incluindo, porque eu também estou no meio desta palavra. Eu tenho que estar nesta palavra e entender se a minha vida está em acordo do que eu estou pregando para você. Não adianta nada eu pregar para você isso e não andar de acordo com o que eu estou pregando. Às vezes você se converte, se arrepende e é salvo. E eu, se não fazer, eu vou ser condenado. Porque Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ou vou dizer, o compromisso que Deus tem conosco é de salvação. Para quem quer. Eu posso trazer a salvação para você, mas às vezes eu não posso querer ela para minha vida. Andando na mentira, andando na prática do pecado, vivendo tudo ao contrário do que eu estou pregando para você, porque eu estou pregando para você é Bíblia. E a palavra de Deus fala que a palavra, conheceis a verdade vos libertará. A palavra, Jesus, a Bíblia diz que Deus, ele tem compromisso com a palavra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não irão passar. Disse o próprio Jesus. Então, eu quero dizer para você, eu te trouxe tudo através da palavra. Então, esta noite é uma noite de reflexão. Eu abordei um tema muito sério aqui e eu tenho certeza que essas perguntas que eu fiz e trazendo a resposta na luz das escrituras, ela vai ser benéfica para a tua vida. Amém? Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Meus irmãos, ainda há tempo. Jesus ainda não voltou. E ele te chama para um reconciliamento. Para você que se desviou, largou a obra e voltou, Deus manda você voltar, filho pródigo, volte. Você que faz a obra, está vivendo tudo coisa errada, pecado oculto, você não consegue se livrar dessas coisas, meu irmão, abandona agora, pede o Espírito Santo para te ajudar e volta a caminhar. Faça, mas faça com excelência. Viva uma vida regrada de temor a Deus, de arrependimento, de santidade, de verdade, de justiça, de Deus. E para você que acha que Deus não vai te punir porque você nunca quis ir para a igreja, nunca quis aceitar Jesus,
Você acha que você está imune às coisas de Deus? Eu quero dizer para você, Deus já vai julgar porque está condenado. Já está condenado, porque a luz veio para o mundo, para que se manifestasse na minha vida e na sua as trevas, para que nós sejamos trazidos para a luz. Então, meus irmãos, fica com essa mensagem essa noite. Que Deus possa abençoar muito a tua vida. Não esqueça de entrar no meu canal, ative o sininho e se inscreva, que eu ficarei muito grato a você. Não, meus irmãos, para crescer seguidores apenas, não. É para que nós possamos conhecer a palavra, que nós possamos aprender a palavra juntos, porque ninguém sabe a totalidade. Ninguém é tão soberano para que não possa mais aprender. Então, que nós aprendamos todo dia a palavra, através do Espírito Santo, que Deus nos dê a luz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz, Senhor. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.